Casei com meu próprio pai. Eu tive filho com meu próprio pai. Eu não sei se um dia eu vou conseguir me perdoar por isso. Mas eu já queria adiantar a vocês que eu nunca soube também que ele era o meu pai. Bom, hoje eu estou com 32 anos. Eu não fui criada pela minha mãe, né? A minha mãe sempre foi da vida louca. Minha mãe, quando ela me teve, ela era usuária de drogas. Ela engravidou, ela me deu para os meus avós criar. Eu nunca soube quem era o meu pai. Ela falava que ela não sabia quem era o meu pai. No fundo, eu até acreditava que ela não sabia. Afinal, não sabia nem com quantos homens a minha mãe se deitava. Graças a Deus, eu fui muito bem criada pelos meus avós. Quando eu estava com 17 anos, o meu avô faleceu. E aos meus 25 anos, a minha avó faleceu. E eu nunca fui muito de ter namorados, sabe? Eu sempre quis focar muito nos meus estudos. Eu fui a primeira pessoa da família que entrou para uma faculdade pública. E nessa faculdade foi que eu conheci ele. Ele era o meu professor. Mais velho, me dava toda a atenção do mundo. E até então eu não o via como nada além do meu professor. Mas o carinho dele comigo era especial. Era diferente. E conforme o tempo foi passando ali, sabe, durante o meu curso, nós fomos nos aproximando. Nós viramos amigos. Nós passamos a sair além da faculdade, mas como amigos mesmo, sabe? Conversar. Ele me contava da vida dele. Ele tinha se separado. Ele falava das loucuras que ele fez quando ele era mais novo. Ele tinha um filho que era 5 anos mais novo que eu. Mas ele vivia me elogiando também. E nessa de sermos amigos, nós acabamos nos apegando e nos envolvendo. Só que nós combinamos que nós só assumiríamos um relacionamento, nós só assumiríamos algo depois que eu terminasse a minha faculdade, até mesmo para não prejudicar ele. E assim nós fizemos. Então nós mantemos todo o nosso relacionamento ali às escondidas. E em todo esse período, eu não via minha mãe. Eu não quis saber da minha mãe. Eu ficava sabendo às vezes por alguma tia, por alguém, a sua mãe, ela foi vista em tal lugar. Você ficou sabendo que a sua mãe, ela foi internada, mas eu não queria saber. Sabe? Nesse meio tempo eu fiquei sabendo que uma irmã dela pegou ela pra cuidar, que ela foi encontrada jogada, que ela foi internada numa clínica, mas eu não queria saber da minha mãe. Afinal, ela nunca quis saber de mim. E eu terminei a minha faculdade, nós dois assumimos um relacionamento, começamos a nossa vida. Né? Em pouco tempo nós já estávamos morando juntos. E com 4 meses morando juntos eu engravidei, e foi quando ele decidiu que nós tínhamos que oficializar a nossa relação. E assim nós fizemos, nós casamos somente no cartório. Como não tinha muita proximidade com toda a minha família, né? Sempre foi mais os meus avós que já haviam falecido. A gente fez um almocinho do nosso casamento, então foi mais a parte da família dele, né? Os pais dele que ainda eram vivos, os irmãos, o filho dele. Nós seguimos com a nossa vida. O filho nasceu com deficiência, mas é o nosso amor, né? O amor da nossa vida. Pra nós era porque Deus tinha escolhido a gente como pais especiais. E assim, durante todo esse período, eu não tinha foto pra mostrar pra ele da minha mãe, então ele não sabia quem era minha mãe, sabe? Ele sentia muito pela minha história. O meu marido falava que era muito triste eu não ter tido uma mãe, um pai. Ele perguntava e falava que meu pai eu nunca tinha conhecido, que minha mãe era drogada, que eu não tive convivência com ela, com os meus avós. Então assim, eu só tinha foto com os meus avós. E após esse período, uma prima minha foi se casar. E eu sabia que a minha mãe, ela tava já se curando, né? Uma tia minha falava que ela tava numa clínica de reabilitação, que ela estava melhor. Eu via perguntando se eu não ia ver minha mãe. Eu falava, pra quê? Eu quero ver essa louca? Pra que eu quero ver essa drogada? Não quero saber dela. Ela nunca quis saber da filha. Pra que eu quero saber dela? E as minhas tias viviam falando pra mim, você vai se arrepender um dia, né? Você não tem que fazer isso com a sua mãe, você não tem que se igualar. E eu falava, não quero. A minha mãe foi a minha avó. Eu falei pra ele que tinha esse casamento da minha prima pra ir, que eu não sabia se eu queria ir, porque provavelmente a minha mãe estaria lá, né? Porque eu já sabia que ela tava mais sociável, que a família tava reacolhendo ela de novo. E eu falei pra ele que eu não tava a fim de ir, e ele quis me aproximar da minha família, sabe? Porque ele sempre foi muito família. E ele falou, amor, vamos, você tem que fazer isso, né? É uma boa. Não pela sua mãe, mas pelo restante da família, é bom. E aí nós fomos, pegamos nosso filho e fomos. Chegando lá, apresentei ele, porque a minha família ainda não conhecia, né, o meu marido, afinal eu não tinha contato com o pessoal da família. Eles viviam me cobrando algo que eu não achava certo. E lá estava ela. Quando a minha mãe me viu, ela veio, me abraçou, chorou. Ela não tinha visto meu marido ainda. E eu não consegui sentir nada. Eu falei, oi, a senhora tá bem? Ela falou, tô bem, me perdoa. E aí foi quando eu chamei ele e falei, esse daqui é meu marido. E eu percebi que ele travou e ela. E na hora ela falou assim, não pode. A minha mãe se transformou na hora. Parecia na época que ela era drogada. Eu falei, não pode o quê? A senhora tá louca, né? Vai dar seus pitis aqui de novo? E aí ela gritou. Ali na frente, todo mundo assim, ele é teu pai. E eu olhei pra ele e falei assim, o que significa isso? Ele falou, amor, vamos sair daqui. E eu vi o restante da família me olhando, sabe? E aí nós saímos de lá. Ele foi mudo no carro e eu só falava pra ele, amor, o que é aquilo que ela falou? Como assim, meu pai? E aí nós chegamos em casa, eu não entendia nada. E ele falou assim, aquela que é tua mãe? Eu falei, é. Você pode me explicar? Aí ele falou pra mim, ele falou assim, amor, eu não sei se eu sou seu pai, mas eu conheci sua mãe há exatos, na sua idade mesmo. A gente ficou por uma noite numa balada. Eu lembro da sua mãe, era uma moça muito bonita, mas ela era muito doida. E a gente ficou inclusive na casa de um amigo meu, que ele tava... A gente saiu dessa balada, depois a gente fez um after, e eles estavam usando droga lá, e a gente acabou ficando.
Mas depois eu não soube mais dela. E aí foi todo aquele tormento, né, gente? A gente foi atrás de fazer os exames e deu positivo. E fazem 5 meses que eu estou afastada do meu marido. 5 meses que nós estamos repensando a nossa relação. 5 meses que o nosso filho sofre com saudade da nossa família e 5 meses que eu sofro com saudade dele porque eu não consigo ver ele como meu pai. 5 meses que ele me liga todos os dias falando que eu sou a mulher da vida dele, que ele não consegue me ver como filha. E 5 meses que eu sou julgada pelo resto da família caso eu continue com essa relação hoje sabendo que ele é meu pai. Eu trouxe a minha história aqui porque eu não sei o que fazer. Eu peço todos os dias a Deus uma resposta. Que Deus clareie a minha mente, que Deus restaure o meu coração, que Deus me dê uma paz. Eu casei com meu próprio pai.